A gente vai começar com uma coisa que você deve estar bem acostumado, tá? Vou te pedir para fechar os olhos e respirar. Qual foi o momento da sua vida? Qual filme, qual história? Na verdade, eu tenho muitos piores momentos. Eu vou escolher um, porque acho que é o que mais me impactou, que foi quando o meu pai adoeceu. Eu tinha 8 anos e meu pai era bem saudável. E de repente, eu era muito apegada, eu sou a filha caçula de 8 irmãos. Então, eu era muito apegada com meu pai. Mais apegada com meu pai, porque meu pai era muito bravo, a minha mãe era muito brava e meu pai era mais tranquilo comigo. E a minha visão do meu pai sempre foi daquele pai carinhoso, cuidadoso e que me dava uma proteção. E aí, com 8 anos, o meu pai adoeceu. Ele começou a sentir umas dores muito fortes e passou-se um mês. Nós morávamos no interior de Minas, numa cidade que chama-se Aricanduva. E o meu pai, a família da minha mãe foi lá em Aricanduva e trouxe o meu pai para Belo Horizonte, porque lá na cidade mais próxima, que era Capelinha, não tinha médico suficiente para cuidar dele. E a gente, muito pobre, foi um tio meu, dentro de um Fusca. Vieram várias pessoas dentro de um Fusca, não me lembro ao certo. Mas assim, o que mais me doía era acordar de madrugada com meu pai gritando de dor. E isso, por muitos anos, eu não conseguia falar sobre isso sem me engasgar e chorar. E foi um dos momentos, né? Que teve vários. Esse, para mim, foi o mais difícil. Então, meu pai, eu acordava às 4 horas da manhã, com ele gritando de dor. E por várias vezes eu acordei às 4 da manhã, depois de adulta. Mas eu nunca liguei que fosse isso. Então, meu pai veio para Belo Horizonte para fazer um tratamento e nunca mais voltou. Então, eu não tive uma despedida do meu pai. E por muitos anos eu não conseguia falar sobre isso. E a TRG me ajudou a hoje conseguir olhar para essa história e ser só uma história de uma menina. Uma história triste que me gera ainda tristeza, mas ela não me gera dor. Então, para mim, eu encontrei a TRG procurando uma ajuda para uma depressão que eu tive. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre, apesar dessa história triste. Eu sempre busquei ser alegre, de alto astral, eu nunca fui uma pessoa de baixo astral. Então eu trabalhei num lugar que ninguém nem soube que eu tive depressão. Porque eu sempre estava bem. Eu estava de vez em quando meio querendo matar brava, mas eu estava sempre procurando ter um sorriso, estar alegre, estar feliz, ajudar as pessoas. E eu passei por uma psicóloga que me ajudou, mas depois eu percebi aquilo voltando. E aí aparece Jair, né? Com aquele vídeo. E eu sempre ajudei as pessoas em todo lugar que eu trabalhei. E apareceu esse vídeo e eu fiquei curiosa e resolvi fazer. E fiz o minicurso, e no minicurso ele falou para a gente pensar Tem um momento do minicurso que ele fala para você fazer o filme de um momento que para você foi um momento difícil. E que se fosse um momento muito difícil, para você buscar visualizar num telão. E na roça onde a gente morava, tinha um horizonte bem de frente para a minha janela. Então eu imaginei eu nesse horizonte e olhando a cena
da doença do meu pai. E eu fiz por várias vezes. Ele falou, faz até você sentir que isso não está te machucando mais. Eu fiz. E para minha surpresa, realmente aquela cena, ela ficou mais leve. E eu resolvi fazer o curso da TRG. Falei, vou fazer, né? Se de tudo eu não quiser ser profissional, porque eu tenho formação em ciências contábeis, totalmente diferente, eu poderia, pelo menos, resolver o meu problema. Então, eu fiz o curso pensando em resolver meu problema. Porque eu pensei, bom, eu vou pagar uma sessão de terapia, com o valor que eu vou gastar lá umas 10 sessões, eu pago o curso. Então, eu vou fazer o curso. Que aí eu tenho direito ao anjo, fiz o curso. E hoje eu atendo várias pessoas. Foi um momento que, assim, eu não estava no meu auge de depressão, de tristeza. Foi um momento que eu percebi que estava retornando tudo aquilo que eu achava que tinha sido trabalhado com a psicologia. E aí eu falei, bom, eu vou buscar uma coisa diferente, né? Mas eu estava... Emocionalmente eu parecia estar bem. Depois eu fui percebendo o quanto que, na verdade, não. Eu não estava. Eu estava travada, eu aceitava ganhar pouco, mesmo tendo um potencial. Não é para me gabar, mas eu sou uma pessoa inteligente, eu sempre procuro conhecer sobre as coisas. E mesmo eu tendo um potencial, eu me sentia travada. Não me valorizava. Eu não valorizava o meu trabalho. Então eu trabalhava muito e ganhava muito pouco. E para mim estava tudo bem, eu estava sendo bem paga. Então eu me diminuía como pessoa. E depois eu fui perceber que, além dessa questão do meu pai, teve outros bloqueios de escassez, outros bloqueios de me sentir diminuída. No interior tem uma certa dificuldade, assim, que as pessoas valorizam muito quem tem dinheiro. Quem não tem, você não é valorizada. Então eu cresci com esse bloqueio da desvalorização. E a TRG me ajudou a entender que eu tenho um valor e que se eu não me der o valor, não vai ser a outra pessoa que vai me dar. Então eu resolvi não só a questão do meu pai, que foi para mim um dos momentos mais difíceis da minha vida, de não ter uma despedida dele, né? Eu resolvi essa dor que eu carregava, que também eu não tinha muita noção de que isso me doía, não. Na idade adulta, eu pensava que já estava resolvido. Resolvi uma outra questão, que é gravar vídeos, falar diante de uma câmera. Para mim isso era algo bem difícil mesmo, assim, de gaguejar, de não ficar à vontade, de não falar nada daquilo que eu queria. Hoje eu consigo já gravar vídeos. Não para o trabalho, eu tenho muitas indicações, então eu não tenho muita necessidade de gravar vídeos para vender. Mas eu quis gravar para mostrar até para os meus clientes que é possível você superar um bloqueio. E um dos bloqueios era esse, e até por isso que eu quis vir aqui dar esse depoimento. Porque eu sou a prova viva de que a TRG funciona. Como é que você se sente hoje? Hoje eu me sinto como eu nunca me senti na vida. Hoje eu me sinto realizada como profissional. Eu me sinto valorizada como profissional. E eu entendo o valor que eu tenho mais do que as pessoas às vezes me enxergam. Eu me enxergo com muito valor. Eu me enxergo com uma grandeza, né? Apesar do pequeno tamanho, eu me vejo como uma pessoa grande.
Eu me vejo como alguém que superou muita coisa, que viveu no interior, saiu, a única coisa que tinha era 10 minutos à casa da minha tia. Então eu vivi num lugar cercado de montanhas, em que eu não podia ser vista. E hoje eu vivo aqui em Belo Horizonte, tem 30 anos que eu moro em Belo Horizonte. Era um dos meus bloqueios, eu não gostava de falar de onde eu vim, porque para mim as pessoas não me dariam valor se eu dissesse que vim do interior de uma roça. E hoje eu falo disso com muita naturalidade. Eu morei na roça, carreguei balde de água na cabeça, não tinha água encanada dentro de casa, então se quisesse tomar uma água com qualidade, você tinha que buscar no balde. E isso para mim é muito natural falar disso. E se alguém me assistir, de alguns amigos que estudaram comigo, de 5ª ou 8ª série, muitos nunca souberam disso, porque eu tinha vergonha. E hoje, para mim, isso é natural, faz parte da minha história e, inclusive, eu me orgulho disso. E eu não tenho dúvida nenhuma que a TRG me ajudou a sentir orgulho da minha história e sentir orgulho da minha pessoa. E entender o quanto a minha história pode impactar a vida de outros, que talvez viva o que eu vivo hoje, que eu vivi no passado. De ter vergonha da sua história, de não querer falar sobre os seus medos, de nem saber, né? Na verdade, eu nem sabia que eu tinha bloqueios. Eu descobri depois que eu comecei a fazer a terapia, que eu fui perceber que eu tinha muito medo de ser avaliada. Então, eu lembro uma vez que eu fui fazer um teste para uma empresa e eu não passei no teste com a psicóloga, porque ela falou que eu não tinha capacidade de lidar com o momento de muita pressão. Mas eu não sabia por quê. Eu achava que era por incapacidade, né? Então eu não conseguia a vaga por incapacidade, mas não. Eu não conseguia a vaga porque eu tinha tanta dor emocional que aquilo me gerava um medo de ser avaliada, um medo de ser talvez rejeitada, né? Então não tinha a ver com capacidade, tinha a ver com uma história de vida. E que hoje eu transformei minha história de vida. Hoje eu sou uma terapeuta, atendo muitas pessoas, ajudo muitas pessoas e eu consigo enxergar as pessoas de uma maneira diferente, com menos julgamento. Então, quando eu vejo alguém muito nervoso, eu não falo, nossa, que cara ignorante. Eu penso, nossa, o que eu poderia fazer para ajudar esse cara ignorante? Por trás dessa ignorância, talvez tenha uma história de uma pessoa que foi criada com muito rigor, uma pessoa que foi muito martirizada quando criança, uma pessoa que talvez tenha sido abusada. Então aquela raiva que ela carrega é a raiva de um adulto que abusou dela quando ela era criança. Então, por trás de uma pessoa arrogante, muitas vezes tem uma história de vida triste. Então hoje eu consigo enxergar as pessoas de uma maneira mais leve, e sem carregar, olhar uma má resposta como algo pessoal, que não é. Outro dia eu tive uma experiência que eu passei no posto para abastecer e o cara me indicou para parar em uma bomba. Eu não percebi, parei na outra. Ele me olhou, ele veio xingando, brigando. Eu pedi para você parar na outra. Eu falei, olhei para ele e falei, tá tudo bem? Aí ele desarmou e eu falei assim, você me desculpa, eu não percebi você me pedindo para parar na outra bomba. Mas tá tudo bem com você?
Então, aquilo que era para eu tomar, pô, cara ignorante, né? Brigar, xingar, tornou algo leve. Não era comigo, era alguma coisa que ele estava vivendo, provavelmente. Legal, né? Às vezes um detalhe muda tudo, né? Um detalhe muda tudo. Ô, Ivanildo, se tu puder imaginar que Jair está aqui sentado, está de frente com ele, o que é que você diria para ele? Eu diria que ele me ajudou a transformar minha vida. Eu era uma mulher de 46 anos, quando eu conheci a TRG, tem 3 anos, sem expectativa, aceitando ganhar R$3.000, muito feliz com os 3.000, achando que estava sendo bem paga. Eu era uma pessoa que não acreditava mais que eu pudesse ter uma qualidade de vida melhor, de poder viajar, de poder proporcionar para minha filha uma vida mais tranquila, melhor do que eu tive. E era uma pessoa sem expectativa, já esperando aposentar com salário de 2.000, né? Porque ganhando 3, você não aposenta com salário nem de 2. E hoje eu sou uma mulher que vou fazer 50 anos em julho, e eu me sinto com 20, começando a carreira. Começando a carreira, e uma carreira que eu não tenho dúvida que vai ser de sucesso. E eu devo isso ao Jair, por aquele vídeo, né? Você já pensou em ser psicóloga? E por ironia, todos os lugares que eu trabalhei brincavam que eu era psicóloga. Porque os clientes desabafavam comigo, no ônibus, ponto de ônibus, as pessoas desabafavam comigo. E hoje eu tornei isso uma profissão. E não tenho dúvidas nenhuma de que eu sou uma profissional de sucesso. Se tu pudesse voltar no tempo e falar para a Ivanilda do passado, o que é que tu diria para ela? Eu diria para ela viver a vida com mais leveza. E que em breve ela teria uma vida que ela merece. Eu ainda não atingi essa vida não, tá? Estou começando agora a fazer sucesso, mas eu não tenho dúvida de que a TRG vai me trazer isso, vai me proporcionar isso. Já está proporcionando. Então hoje eu ganho 3 vezes o que eu ganhava trabalhando o dia inteiro. Hoje eu tenho tempo de almoçar com a minha filha todos os dias. Eu tenho tempo de, numa sexta-feira à tarde, ir passear com ela no shopping, almoçar. E sem a TRG eu não seria nada disso. Eu estaria trabalhando de 8 às 19, muitas vezes até às 20. E não sendo valorizada por isso e achando que era normal. Agora eu estou me sentindo uma garota de 20 anos aos 50.